Meu nome é Silmara, eu sou médica dermatologista da Fundação Alfredo da Mata e trabalho diretamente com dermatologia tropical, hanseníase, leishmaniose, micoses subcutâneas e profundas. Então, hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico diferencial de hanseníase. Eu não acompanhei as outras aulas, mas essa daqui ela está montada principalmente em cima da classificação de Ridley-Joplin, mas a gente vai tentar simplificar para as outras classificações sempre que possível. Então, sobre hanseníase. Diagnóstico de hanseníase em áreas de baixa prevalência, ou seja, onde tem poucos casos, onde são notificados poucos casos de hanseníase, se tem maior dificuldade de diagnosticar. Exatamente porque não se vê tudo que se pouco vê, né? Pouco se vê, pouco se pensa, então fica mais longe da gente, fica uma coisa mais distante para diagnóstico. Diferente de áreas endêmicas, né? Onde se costuma até diagnosticar demais. Tudo que aparece se pensa logo em hanseníase. Então, o ideal é o meio termo, né? Nem a mais, nem a menos. Um exemplo disso, a gente recebe estagiários de vários locais. Um exemplo são estagiários que vêm do Rio Grande do Sul para cá, por exemplo, um lugar onde quase não se tem. Quando a gente vê um caso de hanseníase assim, virchoviana, bem exacerbado, nosso primeiro diagnóstico é hanseníase. E não é o deles, né? Eles pensam em linfoma, em outras coisas. Por último, eles pensam em hanseníase. Então, funciona mais ou menos assim. A gente tem que estar pensando para fazer o diagnóstico. Então, e a importância desse diagnóstico precoce é exatamente prevenir as sequelas. Então, tem que estar atento sempre para diagnosticar a doença. Né? Então, aqui o que eu falei, que o primeiro passo é pensar em hanseníase ou em qualquer doença, né? Então, ter um conhecimento vasto de várias doenças para se pensar nelas e fazer o diagnóstico diferencial também. E a hanseníase é uma doença que tem semelhança com várias doenças, não só dermatológicas, mas também neurológicas e reumáticas, como a gente vai ver aí. Então, lembrando aqui, definição de um caso de hanseníase. O que é? Uma pessoa que tem um ou mais dos seguintes sinais cardinais. Né? Isso é definição do Ministério da Saúde. Então, quais seriam esses sinais? Lesão e ou área de pele com alteração de sensibilidade. Então, se tem alteração de sensibilidade, né, se é mais dormente, mesmo sem ter lesão, essa área, se ela é bem delimitada, se deve pensar, se pode até fazer o diagnóstico de hanseníase. Quando tem nervo periférico comprometido, ele pode estar espessado ou não, mas tem que estar associado com uma alteração sensitiva e ou motora e ou autonômica, ou seja, tem que ter alteração de sensibilidade ou alteração motora e ou autonômica, que seja diminuição de suor, diminuição de hidratação, da hidratação natural da pele, né, da secreção das glândulas. E baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico, quer dizer, nem todos os casos vão ter baciloscopia positiva. A gente sabe que tem a hanseníase paucibacilar, em que a baciloscopia é negativa. Então, é um ou mais dos sinais cardinais. Então, se tiver alteração de sensibilidade, baciloscopia negativa, pode ser hanseníase também. Então, os fatores que interferem no diagnóstico, eu pus aqui. Coisas que dificultam, né? A cor da pele, a pele mais bronzeada, mais morena também. Lesões de face, porque a face é um lugar bastante inervado e dificilmente se detecta essa alteração de sensibilidade. Áreas da pele com diminuição de pelos por outras causas, né? Prurido, que é uma coisa muito subjetiva, às vezes o paciente fala que coça, mas você vai ver é uma dormência. Ele fala coça e é dormente, como pode, né? Então é importante sempre fazer o teste de sensibilidade. Deformidades devido a outras causas, né? Traumas de nascença. Algumas questões aqui que eu chamei de artefatos, que são cicatrizes, tatuagens, a hiperceratose, principalmente na planta do pé, aquele pé mais grosso, né?
O espessamento fisiológico dos nervos periféricos, a gente vê muito, às vezes, em trabalhadores braçais, trabalhadores do campo, que tem principalmente o ulnar direito mais espessado. E problemas de técnica, né, de laboratório, baciloscopia falso positiva ou falso negativa. Isso sempre ocorre. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho desses artefatos. Esse paciente, ele tem uma tatuagem, eu sei que vocês não estão vendo o laser point, mas dá para acompanhar aí o que eu vou falar. Tem umas manchas brancas, né, e tem umas pápulas eritematosas, essas avermelhadas aqui. Pápulas eritematosas que são de hanseníase. Mas se a gente não prestar bem atenção e não tentar isolar, a gente vai confundir, porque essas manchas brancas, não sei se vocês estão vendo aí, elas têm uma leve descamação, tá? Então, ele tem a tatuagem, tem a pitiríase versicolor e tem a hanseníase. Então, está atento para a associação de patologias, tá? Então, aqui ele de paciente de frente, com as pápulas, né? E bastante tatuagem. Aqui não é hanseníase, mas você vê que tem uma mancha hipocrômica bem no meio aqui da asa da tatuagem, né? Então, é uma pitiríase, no caso, é uma pitiríase versicolor, ficou mais fácil de ver porque é descamativa, mas poderia ser também uma hanseníase, e aí a ave atrapalhando o diagnóstico. Então, lembrando um pouquinho, as formas clínicas, né, a hanseníase indeterminada, que é a forma inicial, uma mancha hipocrômica, que pode evoluir para um dos dois polos, o polo mais que a pessoa tem mais imunidade, que delimita a doença em poucas lesões, que é a forma tuberculoide, né? São lesões bem delimitadas, a mancha começa a ter um elevadozinho na borda, e o polo virchoviano, lepromatoso, né? Que as lesões não são bem delimitadas, que tem infiltração, né? De face, de pavilhão auricular, de mãos, de pés. E aqui no meio, a forma borderline, que pode, ora, se comportar como borderline tuberculoide, ora, borderline lepromatosa. Essa forma, então, ela tem um pouco das duas características. Ela tem um pouco de delimitação de lesão e um pouco de não delimitação, né? Pode ter infiltrado ou pode ter uma borda mal delimitada. Aqui é uma forma indeterminada, para lembrar bem, para a gente passar para o diferencial, tá? Uma mancha hipocrômica, raro na face, né? E diagnóstico difícil, face e criança, tá? Mas é uma lesão hipocrômica, um pouco a borda bem delimitada, a superior, não sei se é aqui o brilho, né? Mas não está dando para delimitar muito bem. Essas casquinhas foi teste que ele mesmo fazia, coçava e veio com queixa de que tinha diminuição de sensibilidade. Então, aqui o primeiro diagnóstico diferencial e o mais comum, né, principalmente em crianças, é a dermatite atópica. São essas manchas hipocrômicas, muitas vezes mal delimitadas e coalescentes. Tá? É bem diferente da hanseníase. E criança desse tamanho, né, bebezinho, a gente não pensa em hanseníase. Lembrando do período de incubação da doença, que vai até 5 anos, 2 a 5 anos. Aqui um outro caso, né, é mancha hipocrômica, mais ou menos delimitada, né? Dá para delimitar mais ou menos, mas tem uma característica aqui bem peculiar, que ela tem esse aspecto de pele arrepiada, né? Uma ceratose folicular, que também é da dermatite atópica, que é a eczematite também, né? É comum em face e no tronco superior. É aquela que o pessoal chama de mancha de verme, mas que não tem nada a ver com a verme, tá? Tem a ver com poeira, com outras questões, com energia mesmo. Esse paciente tinha uma lesão, a mãe dele chegou, é um adolescente, né? Chegou falando que tinha essa lesão, que coçava no início, mas que depois não coçava mais. Aí a gente olhando o detalhe da lesão, e ela foi crescendo, e crescendo mais ou menos rápido. Ela é uma lesão bem delimitada, né, de bordos eritematosos. Tem um pouquinho de hipocromia aqui na borda interna, e a pele é aparentemente normal. Mas a evolução muito rápida faz a gente não pensar em hanseníase, pensar em outra coisa. Se coçava no início, pode ser uma
dermatoftose, matinha corporis, ou como eles chamam de impinge, né? Então, aí você tem que perguntar, aconteceu alguma coisa aqui nessa lesão, que ela está com essa hipocromia, né? E realmente, ela acabou falando que estava passando amoníaco para tentar matar a impinge. Então, pensar em remédios errados, remédios impróprios, né? Às vezes fica passando corticoide, mascara a lesão, mas o que chama atenção aí, mostrava no início, crescimento muito rápido, que a hanseníase não ocorre com a hanseníase. Aí manchas hipocrômicas, tá? Aqui abaixo do olho, na região malar e na região frontal. Na região malar não foi feito aquele sinal de Zilleri, que é o estiramento da pele para ver a descamação. Foi feito aqui na região frontal e se vê uma descamação, tá? Uma descamação furfurácea, né? Em forma de farinha. Essa descamação é típica da pitiríase versicolor. Aqui é um outro paciente. Então, ele tem manchas hipocrômicas. Na verdade, ele aqui abaixo no tórax, abaixo das mamas, ele tem uma mancha eritemato-hipercrômica, tá? E aí foi feito o mesmo sinal, ele tinha bilateral, foi feito o mesmo sinal. E se observa que aqui à direita, ela já está mais hipocrômica, e aqui no braço, né, se vê bem a descamação da pitiríase versicolor. Então, lembrar, deixa eu passar o próximo, ir falando. Lembrar que a pitiríase versicolor, ela tem esse nome, né, o pano branco tem esse nome exatamente porque ela pode se manifestar nas várias cores, hipocrômica, eritematosa ou hipercrômica. Então, aqui dá para ver melhor o paciente sem a gente fazer aquele teste de descamação aqui em cima, né? No braço, face interna dos braços e abaixo aqui na dobra da mama, a lesão eritemato-hipercrômica. E quando a gente faz o estiramento, ela fica hipocrômico-descamativa. Bem clássica, né? Aqui a gente mancha hipocrômica também, coalescente, irregular, borda irregular, não é aquela mancha com a borda redondinha, certinha, né? E a mancha, ela não é exatamente hipocrômica, ela é da cor de papel, né? Ela é papel que a gente usa diariamente. É acrômica. Então, é o caso também típico de vitiligo. Saber diferenciar o que é hipocromia e o que é acromia, sem cor, pouca cor e sem cor. Então, sempre que tiver acromia, ou é residual, pode ser residual, e mais frequentemente vitiligo. Aqui são mais 2 casos de vitiligo, tá? Às vezes, em área exposta, a lesão fica um pouquinho eritematosa, mas é por causa da exposição solar. Tá? Diagnóstico diferencial com hanseníase, e acho que dá para diferenciar bem, porque a lesão é irregular e é acrômica. Esses casos são mais antigos, né? A foto, mas dá para ver, está um pouco acrômico ali, mas a lesão é eritematosa em áreas seborreicas. Tá? Não é tão bem delimitada, ela vai se confundindo com a pele normal aqui na região malar e a lesão à borda superior ali da região frontal. Então, é dermatite seborreica. A mesma caspa que dá, eu falo para o paciente, a mesma caspa que dá na cabeça pode dar na face também. Essa é uma lesão bem delimitada, levemente hipocrômica, mas o que chama a atenção nela é a ausência de pelo, a alopécia somente no lugar da lesão. Tá? Então, era uma mancha hipocrômica que foi evoluindo com perda de pelo. Então, esse é um caso já mais avançado de hanseníase, é a hanseníase tuberculoide. Então, é uma hanseníase tuberculoide. Lembrar, a indeterminada tem mais alteração de sensibilidade térmica e dolorosa, e quando vai evoluindo para queda de pelo e para ausência de sensibilidade tátil, principalmente, ou elevação da borda das lesões, ela já está evoluindo para o polo tuberculoide. Né? A gente vai ver um outro caso aqui na coxa também, com alopécia bem delimitada, né? Queda de pelos em uma área bem delimitada na face lateral da coxa. Então, se a gente aproximar esse caso, porque não é só a hanseníase que cai pelo, né? Se a gente aproximar bem esse caso, a gente vai ver
que além dessa leve hipocromia e dessa queda de pelo, que nem a gente via no outro caso, tem o que a gente chama de ceratose folicular. Tem os pelos também picotadinhos aqui na borda. Então, o diagnóstico diferencial aí seria foliculite, tá? Inflamação lá do folículo do pelo, processo inflamatório que leva à queda do pelo. Importante fazer o teste de sensibilidade. Aí, no caso, vai ser normal, tá? Então, teste de sensibilidade normal numa área dessa não é hanseníase, porque sempre a hanseníase começa com perda de sensibilidade térmica, depois dolorosa, e aí depois tátil, e depois queda de pelo. Então, é um estágio bem lento e progressivo. Aí, a região, né, que é a face lateral, que tem da coxa, que tem fricção. Então, essa fricção também é uma causa de queda de pelo, né? Fica friccionando contra a roupa e vai caindo o pelo. Casos que a gente fala que começa com um tipo de lesão, que evolui para outra, hanseníase a gente vê isso, né? Os casos reacionais, aparecem lesões eritematosas, depois volta às lesões normais. E aí a gente vê um monte de lesão hipocrômica, bem delimitada, regular. Dá muito para pensar em hanseníase, essa primeira aqui da esquerda de vocês, né? Mas a gente vê uma lesão bem delimitada aqui, bem em placa e descamativa. A hanseníase não dá essa descamação assim tão intensa. As reações podem involuir com descamação, mas ela desde o início, uma lesão descamativa, não é hanseníase. Então esse é um caso que é de psoríase, com essa descamação intensa, e que quando as lesões melhoram, elas deixam essa hipocromia residual, tá? Não só a psoríase, mas outras doenças deixam essa hipocromia residual. Aqui um outro caso de dermatite atópica, não sei se vocês estão lembrados, aquele da face que eu mostrei ainda há pouco, né? Aqui a dermatite atópica também deixa essa hipocromia residual. Ela tem aquela pele áspera, xerótica, né, ressecada, mas pode melhorar isso tudo e ficar aquela hipocromia. Teste de sensibilidade, na dúvida, sempre. E essa área aqui é bem típica da dermatite atópica também, região posterior das coxas e região glútea, além da face, né? Então, aqui um outro caso que começou com uma mancha hipocrômica e agora ela é uma placa. Você vê a elevação dos bordos, né? Lesão bem delimitada, com os bordos eritematosos. Ali, aquele cortezinho foi a osciloscopia que foi feita, tá? Então, teste de sensibilidade aí, embora seja face, dá para notar que tem uma diminuição de sensibilidade, que começa a ficar com a borda eritematosa e elevada. Tá? Ela é uma hanseníase indeterminada que está evoluindo para a hanseníase tuberculoide. Então, a hanseníase tuberculoide ela evolui assim. E aí o diagnóstico diferencial da hanseníase tuberculoide são todas aquelas lesões também que se apresentam como placas eritematosas, tá? E aí a gente vê aqui uma paciente que apareceu com uma placa, ela tinha acho que umas 4 placas eritematosas, bem delimitadas, né? Um pouco, se a placa é elevada, né? Mas a gente vê até esse aspecto assim mais agudo da lesão. E realmente ela disse que apareceu rápido. Então, é importante esse diálogo com o paciente, apareceu rápido. Provavelmente não é hanseníase, né? Mas vamos lá, a lesão lembra hanseníase, só que tem uma coisa aqui no centro dela, ela está um pouquinho escura, né? Pode ser alguma impressão. Vamos ver as outras lesões, se elas estão mais ou menos parecidas ou não, como é que está. Então, tudo aqui na área da cintura, a gente vê, além daquela, uma outra lesão aqui embaixo à esquerda, já carregou? Está quase. Mas essa lesão está bem semelhante àquela, com um centro um pouquinho mais escuro, mas tem a outra lesão ali bem no meio da região lombar, bem ali em cima, que um detalhe dela aqui embaixo, essa é a mesma lesão aqui embaixo, tá? A gente vê que o centro, ela tem vesículas. Então, a hanseníase, ela não dá essas vesículas no centro, tá? Essa lesão chama lesão em alvo.
que lembra aquele alvo, né, que tem vários círculos. Então tem o círculo mais externo, que é eritematoso, liso, e o central, que é vesicular. Então isso é típico de eritema polimorfo, tá? E isso é uma reação alérgica, geralmente ocorre por conta de medicamentos, tá? Então, sempre que vê um tipo de lesão que pareça hanseníase, ou qualquer tipo de lesão na pele, é importante se avaliar a pele como um todo. Então, essa paciente tinha mais de uma lesão e tinha características diferentes das outras lesões, né? Nem todas eram iguais. E aí as outras que levaram ao diagnóstico. E aqui um outro caso de uma placa eritematosa, né? Você vê bem a borda elevada e o centro mais deprimido. É uma lesão que vai crescendo para a periferia, tá? Essa lesão ela não é tão pequena, então ela tinha mais de um mês de evolução. Mas mesmo assim, para hanseníase é um tempo curto. E aí você vê um pouquinho de descamação ali na borda e começa a perguntar para o paciente, ele diz que no início realmente coçava e tal. E aí, eu não sei se para vocês lembra, mas para mim é bem típico assim de uma tinha face, né, de uma dermatoftose. Na dúvida, perguntar no início coçava, realmente coçava. Se tem outros casos na família, se alguém mais pegou, né? Não que ela seja facilmente transmissível, mas pode acontecer de pegar também. Então, é uma doença causada por fungos. Na dúvida, se pode fazer o teste, o exame micológico direto, e aí vai ver as estruturas fúngicas, né? Ela tende à cura central e progride pela borda, né? Pode acometer áreas extensas, principalmente quando pega a região inguinal e vai até o glúteo, né? No caso da dermatoftose. As lesões a gente fala que são circinadas, então ela vai fazendo a borda vai ficando arredondada, círculos ao lado de círculos, essa forma circinada. Pode ter crostículas ou escoriações devido ao prurido. E aí a gente vê outros tipos de dermatoftose, que ocorrem principalmente na face, né? As pessoas costumam passar bastante remédio e aí muda a característica da lesão. Mas a lesão seguinte que eu estou mostrando, vocês vão ver agora, ela já tem essa borda circinada, tá? Você vê que ela entra, sai, tem uma saidinha e uma entrada ali perto do lóbulo da orelha. Mais abaixo ali no pescoço, na região cervical, ela também tem outro arredondamento, né? Então é a borda circinada, a borda um pouquinho papulosa, né? Típica de dermatoftose. Outro caso tinha aí na área da face, também chamada tinha Barber. E essa paciente a próxima que eu vou mostrar, que eu estou mostrando aí, é uma placa, na verdade, bem infiltrada, diferente das outras, que você vê que parecem ser mais superficiais, né, as anteriores que eu mostrei. Essa que vocês vão ver agora, você nota que é uma lesão que vem mais profunda, né? Até tem 3 pápulazinhas aí que a palpação eram nódulos, eram bem profundos. Então, não parece dermatoftose, né? Alguma coisa mais diferente aí. Dá para pensar em hanseníase, sim, né? E dá para pensar em outras patologias, o que seria aí uma rosácea, talvez, mas a rosácea não é tão bem delimitada, né? Então, esse caso ele foi para biópsia e foi conclusivo de hanseníase tuberculoide, borderline tuberculoide, tá? Então, outro caso de hanseníase, diagnóstico difícil na face, mas isso aí eu trouxe mais para lembrar também do diagnóstico diferencial, o que mais que pode aparecer. E o próximo que eu estou mostrando é um caso em bebê. Mais uma vez, raramente se pensa em hanseníase em bebê, né? Mas aí é um caso que eu achei bem interessante, bem bonito de tinha, que é uma área úmida, né? Que a criança ficava sempre com chupeta, e aí lembrar que as micoses gostam de locais úmidos. E essa borda crescendo assim lateralmente, formando círculos, né?
um atrás do outro, é aquela questão da borda da dermatofitose. Criança não queixa prurido, é difícil de perceber o prurido. Não dá nem para perguntar nem prurido, nem sobre a anestesia. Sobre a dormência também não dá para fazer o teste aí. Então tem que ser mais sobre, o diferencial tem que ficar perguntando sobre o tempo de evolução, tem que avaliar o local de surgimento da lesão, tá? Então tem que estar atento para essas questões. Eu trouxe bastante lesão de face, porque é o que as pessoas mais costumam procurar, né? Que está mais visível, que mais tem medo, né? E esse caso era uma trabalhadora da área da saúde e que começou trabalhando em hospital, né? Começou com uma lesão pequena e aí ela passava sempre corticoide na lesão. E aí, claro, a lesão melhora, né? Só que só está mascarando. Com o tempo ela parava o corticoide, a lesão voltava e voltava maior. Aí ela passava corticoide de novo. Aí depois voltava, mas ela não estava notando que estava cada vez voltando maior. Até que ela notou e falou, não, isso tem alguma coisa de errado. Aí procurou a gente, né, lá no Alfredo da Mata e veio com essa lesão já bem extensa, ela apavorada, né, com medo de hanseníase. E aí o que a gente observa? É uma lesão que melhora rápido com corticoide, logo volta e volta maior, também é um caso de dermatofitose, porque a hanseníase ela não melhora rápido com corticoide e o retorno dela não é assim, cada vez que volta, volta maior, né? Então, isso é um caso que ela está fazendo supressão, imunossupressão, e aí tem algum micro-organismo que está se aproveitando dessa imunossupressão e volta com a lesão ainda maior. E a questão do prurido, né? No rosto, mais uma vez, e com corticoide, isso aí vai passar batido, a pessoa não vai perceber. Mas o tempo de evolução, e essa evolução assim, sempre meio estranha com corticoide. O corticoide, na verdade, alimentando a lesão, né? Alimentando o fungo. Então, dizem que corticoide é bom para fungo, é bom para ele crescer, né? Aí, eu vou mostrar mais um caso na face, tá? Aí a gente vê como a lesão é, eu sei que vai demorar a carregar, né? A lesão é um pouco diferente, você vê um aspecto mais infiltrado, mais edemaciado da lesão, tá? Uma lesão extensa, pegando pálpebra inferior, que aí a gente nota bem o edema, e com duas lesões mais ali na região frontal. São casos de reação de hanseníase, né? São episódios de agudização. Então, é uma doença lenta e silenciosa, que de vez por outra pode as lesões piorarem rapidamente e surgir lesões novas. Isso pode confundir com outras coisas também, né? Porque a gente sempre fala que é uma doença insidiosa, como que de repente apareceu o estudo, piorou dessa forma. Então, são os casos reacionais de hanseníase. Pode passar? Pediram, enquanto carrega aí, vou avisar que o pós-teste vai ser no último dia, no dia 18 de agosto. É amanhã, né? Quinta, hoje é 16, certo? Depois da manhã, o pós-teste. Então, mais um caso aqui de lesão eritematosa, bem delimitada nesse caso. A borda anterior aqui, que vai para a face, ela está bem delimitada. A região mais posterior ali está mal delimitada, né? Então, lesão eritematosa nessa região, na face. Dá para pensar em várias coisas. Dermatite seborreica, né? A área seborreica, a área da face, próximo ao couro cabeludo. Psoríase, que também dá nessa região, bem próximo da implantação do couro cabeludo, só que é uma lesão placa eritematosa, mas bem descamativa. Hanseníase tuberculoide, que é o que a gente está falando, né? E dermatofitose, que é o que a gente tem visto aí. Aí, nesse caso, teste de sensibilidade bem duvidoso. Não deu para fazer o diferencial entre as lesões, mas ficou mais entre psoríase e MHT. E aí a histopatologia veio compatível com o MHT. É isso, Leandro? Dá para ler aí esse laudo que eu não estou lendo, não.
Eu acho que vocês também estão com dificuldade de ler, né? Então, aqui mais um caso de hanseníase tuberculoide, uma placa tá mal delimitada, aí você vê não só uma placa, está carregando devagar. Mas parece que as lesões estão se emendando, né? Essas placas eritematosas parece que estão se emendando, o aspecto infiltrado, edemaciado, você vê que é uma coisa mais profunda. Eu penso aí, logo que vejo, em hanseníase tuberculoide em reação, tá? E era um caso realmente de hanseníase. Isso eu vou ficar alternando as imagens de hanseníase e de diagnóstico diferencial para a gente estar sempre correlacionando uma com a outra e vendo as diferenças. Então, o paciente tinha 56 anos, 4 meses com essas placas. Então, não é uma coisa que apareceu rápido, né? Então, a histopatologia veio granuloma, ali o diagnóstico é o que a gente olha logo, né? Granuloma tuberculoide sugestivo de MHT, reação tipo 1. Mas aí vamos ver por quê, vamos aprofundar um pouquinho mais. Na histopatologia, você vê na derme granulomas tuberculoides, né? Granuloma que faz, semelhante ao da Mycobacteria tuberculosis, faz também na hanseníase tuberculoide. E o importante é a localização desse granuloma. Você vê que ele está invadindo anexos e filete nervoso. Então, isso é típico de hanseníase tuberculoide. Então, se você vê um diagnóstico descritivo sem a conclusão, se tem um granuloma tuberculoide próximo ao anexo filete nervoso, isso é típico de hanseníase, tá? Aqui ele pegando as lesões. Às vezes, só para falar, o diagnóstico de hanseníase indeterminada, às vezes ela não vem também o diagnóstico conclusivo, mas se tem um infiltrado inflamatório de linfócitos e estiócitos em torno de vasos, anexos e filete nervoso, isso é típico de hanseníase indeterminada, tá? Ele ainda não formou o granuloma e também porque ele não foi para o polo T e também não fez as células de estiócitos lá da parte de lepromatosa. Então, é só o infiltrado inflamatório. Mas aí o que importa? Onde essas células estão? Perto de filete nervoso e perto das glândulas, dos anexos, tá? Então, hanseníase indeterminada e tuberculoide se vê assim, na histopatologia. Acho que já carregou aí. Placas eritematosas no dorso do nariz e região malar, bem sugestivo de lúpus, né? Aquelas lesões em asa de borboleta. Faz diagnóstico diferencial com dermatite seborreica e com aquelas lesões, aquela placa que eu mostrei ainda agora, de hanseníase. Então, a lesão com preferência em áreas expostas e piora muito com o sol. Fora do sol, elas até tendem a melhorar. Tendência à cicatrização espontânea, hipocromia e muito típico a atrofia. Não sei se dá para ver aqui na região malar esquerda, bem lateral, tem um pouquinho de atrofia central, tá? Então, lúpus eritematoso cutâneo crônico, hoje chamado, ele se manifesta dessa forma. E aqui uma lesão, né, na região malar, também bem parecida, uma placa eritematosa com o centro tendendo a involuir, tá? Pode ser hanseníase tuberculoide, pode ser, a outra coisa que a gente pensaria é o lúpus eritematoso cutâneo crônico. Então, esse caso é realmente de hanseníase tuberculoide, porque é só essa lesão pequena na região malar. O lúpus, ele costuma ter outras lesões. E aí a gente vai ver nesse slide aí, lesão no pavilhão auricular, que não é raro, tá? Que também faz o diagnóstico diferencial com a hanseníase verchoviana, que dá muito no pavilhão auricular, mas aí você vê o comprometimento mais da parte superior do pavilhão. Um eritema, uma leve descamação e um pouquinho de hipercromia e atrofia central, né? A hanseníase ela costuma dar mais para a parte do lóbulo do pavilhão auricular e não dá essa atrofia central. E outras áreas que essa paciente tem é a região aqui do tórax anterior, antero-superior, né? Bem próximo ali à clavícula.
paciente com outras lesões papulosas, eritematosas, bem sugestivas de lúpus, essa associação de lesões, então fazendo o diagnóstico de lúpus. Áreas expostas também, lesões eritematosas, tendendo a atrofia em áreas expostas, lembrar sempre o lúpus eritematoso. E agora um caso bem clássico, né, de hanseníase virchoviana, com pápulas, infiltração, lesão inclusive em lábio, que é um pouco raro da gente ver, mas essas lesões bem infiltradas, né, bem papulosas, é um caso de virchoviana, paciente até jovem. E aí eu trouxe como diferencial, assim, bem longe, mas pensar, podia ser aquele hanseníase virchoviana, mas as lesões estão muito eritematosas. Será que está fazendo reação? Não, estou forçando um pouquinho, né? Isso é um caso de rosácea, tá? Vermelhão do todo o rosto, com lesões tipo acne, né? As pápulas que lembram acne, mas não tem comedão, não tem cravinho. E tem telangiectasia, aquelas veinhas. É mais de... Tem uma pergunta, será que a gente começa as perguntas? Pode, porque aí eu vou passando, é o tempo que vai carregando. Então, essa aí é uma rosácea, tá? Como começa, uma pergunta, como é que começa a placa eritematosa? Se começa como espinha e se espalha? Essa pergunta eu estou entendendo como picada de inseto e aumentar, ou como uma... eu só imagino assim, né? Tipo espinha e se espalha, ou com a picada de inseto aparecer várias outras. Eu não sei, eu falei no início que a hanseníase tuberculoide ela é uma evolução, né, da hanseníase indeterminada. Então, geralmente, se essa pergunta é com relação à hanseníase tuberculoide, ela começa como uma mancha hipocrômica que evolui com eritema, né? Geralmente a borda começa a ficar mais eritematosa, ou a lesão como um todo ela começa a ficar mais eritematosa. E assim a evolução da hanseníase é muito lenta, ao longo de meses. Às vezes o paciente não percebe a mancha hipocrômica, ele diz não, que já começou como aquela placa. Não é como uma picada de inseto que cresce, não. Tá? Geralmente não é assim. Para evoluir assim, ela tem que ter muito tempo de evolução, muito mesmo. Não estou dizendo que nunca vai ocorrer assim. Pode ocorrer, mas aí tem que ter, acho, pelo menos 1 ano de evolução. Então aqui a gente vê outro tipo de lesão. Hipocrômica, ó, é o que eu estava falando, a mancha hipocrômica, né? Então, só que não é mais mancha. Ela tem a borda eritematosa e eritema papulosa. Você vê várias pápulazinhas na borda que se unem, né? E esse centro hipocrômico um pouco atrófico. Isso é uma placa, tá? Essa placa, ela é de hanseníase. Uma hanseníase que era indeterminada, que evoluiu tuberculoide, e aí pode ser até uma borderline tuberculoide, tá? Então, essa é a evolução. Aí, detalhe da lesão. Aí, você vai fazer o teste de sensibilidade, está bem nítida. Alteração de sensibilidade, perda de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. Então, aqui a lesão que eu falei, com centro um pouco hipocrômico ou aparentemente normal, ela podia estar com a cor normal da pele, tá? E essa lesão do lado, na face do paciente, é uma lesão muito parecida. Ela tem a borda elevada, papulosa, bem delimitada e o centro um pouco deprimido. Só que esse centro não é nem normocrônico, não é nem da cor normal, nem hipocrômico, é um centro mais eritematoso. Não parece mais tanto hanseníase por conta dessa cor. E essa borda, a cor dessa borda, se a gente observar, ela tem um brilho diferente, tá? E na face, aí a gente pensa num carcinoma basocelular, que é aquela borda perolada que a gente fala, tá? Então, esse era um caso, sim. A evolução também é lenta, aí confunde mais também, né? E é um caso de carcinoma basocelular, tá? Então, na face, essa bordinha elevada, perolada, a gente pensa em basalioma, CBC, carcinoma basocelular. Aqui detalhe da lesão, detalhe da borda que eu estou falando, da coloração, né? Aquela coloração eritematosa, não, ela é um pouco mais escurinha, mais violácea, mas tem esse brilho que a gente fala borda perolada. Essa borda bem característica do CBC. O paciente não sente dor, não sente dormência, não sente prurido, só sente a lesão crescendo.
E esse tamanho aí de lesão na face já dá um bom trabalho para tirar. Já tem que, talvez, rodar retalho aí, já vai dar um trabalhinho. Exposição solar, né? Um paciente que não se protegia da irradiação, área exposta ao sol. Então, tá vendo agora? Borda bem eritematoviolacea, centro eritematoso e borda peroladinha, esse brilho diferente da borda. Aqui uma lesão que lembra pitiríase versicolor, né? MHI não lembra mais, porque a lesão é toda espalhadinha, né? Se for hanseníase, é uma outra forma de hanseníase. Então tá a cola ali do lado. Não dá nem para eu fingir que não é. Então é uma lesão maior já, uma lesão grande, extensa. Vocês vão ver ainda. Está carregando. Mas é uma lesão que pega a região escapular toda e irregular. Tá? Ela tem um pouquinho de elevação, tem a borda, ela já é placa. Vocês veem que tem umas pápulazinhas na borda da lesão. Então é placa irregular, mal delimitada e extensa. Então, se fosse uma lesão pequenininha, que nem uma dessas que está bem inferior, pensaria em tuberculose, hanseníase tuberculoide. Mas quando a lesão, que lembra hanseníase tuberculoide, ela já é maior, né? É bem extensa, ela tem lesões satélites, né? Lesão na borda da lesão maior. Ou ela é meio irregular, aí pensa em hanseníase borderline tuberculoide. É uma forma que a gente considera multivacilar já, tá? Não é tão delimitadinha. Nós aqui fazemos tratamento dessas lesões mais extensas. Geralmente tem nervos periféricos comprometidos, tá? Tem que palpar o nariz, vai ver espessados. E aí é uma forma borderline tuberculoide. Tem o tratamento, a gente já faz o tratamento de multivacilar nesse tipo de lesão. E aí a gente vai ver lesões semelhantes, só que sem a hipocromia, né? Lesão que lembra aquelas dermatofitoses que eu mostrei anteriormente, mas a evolução bem mais lenta e um aspecto assim da borda bem mais infiltrado, bem mais profundo. Lesão normocrômica, você não vê alteração de cor no centro da lesão, aparentemente polpado, com a borda bem papulosa, né? Fazendo uma placa. Então, também casos de hanseníase tuberculoide ou borderline tuberculoide. Depende aí do número de lesões, depende da extensão da lesão, depende se tem espessamento de tronco nervoso. Então, várias lesões, essa foto é de atlas, várias lesões em placa eritematosa, né, vários tamanhos, comprometendo várias áreas do tegumento. Lesão que se você visse só uma, você falaria que é uma tuberculoide, tem alteração de sensibilidade. Então, são várias, aí já é mais 5 lesões, é uma borderline tuberculoide. O tratamento aí é multivacilar, tá? E a gente vai ver alguns diagnósticos diferenciais dela. Aqui, placa, a gente vai ver ainda, está carregando, forma placas eritematosas, às vezes um pouquinho violáceas, tendem a formar, ser lineares, elas podem ser arredondadas em alguns locais, mas tendem a ser lineares em outros, e são pruriginosas. Aí é a grande diferença, duas grandes diferenças, né? Uma é que coça e a outra é que vai fazendo essas lesões lineares também, e geralmente em local de trauma, que a gente chama de fenômeno isomórfico, que é a reprodução da lesão em local de trauma. Isso é um caso de Lichen, tá? Então, são lesões pruriginosas, mas que se você só olhar, não conversar com o paciente, dá para pensar em hanseníase. Mas isso não é o que a gente faz, né? Geralmente a gente conversa, pergunta o tempo de evolução, pergunta se coça e pergunta se teve trauma, se coçou, o trauma pode ser até mesmo prurido para fazer aquelas lesões lineares. E aí a gente volta para mais um caso de hanseníase, sempre olhando hanseníase e outra coisa, né? Uma lesão extensa aí que pega toda a região deltoide, anterior e posterior, né, do paciente,
e tinha uma lesão no tórax também. Lesão que você vê praticamente só a borda, né? Só a borda da lesão. E tem ali embaixo do braço, né? Na foto que está mais posterior, ali, Leandro, ali, tem pápulas, tá? Pápula satélite. Aqui também dá para ver. É uma borderline tuberculoide também, né? Se fosse pequena, seria uma tuberculoide, aquela lesão pequena com a borda só evidente, mas tão extensa assim e com outra lesão tão infiltrada é uma borderline tuberculoide. Hanseníase multibacilar, né? E aqui já evoluindo para borderline, que é a dimorfa pura, né? Que é essa lesão tipo queijo suíço. Ela toda infiltradinha com o centro aparentemente pulpado. Essa lesão tipo queijo suíço é típica da hanseníase dimorfa, ou borderline. Várias lesões, algumas placas completamente eritematosas, né? Sem alteração de centro, sem alteração de borda. Mas o que chama atenção é essa com o centro aparentemente pulpado. E aí um diagnóstico diferencial bem frequente que a gente vê é esse aí, ó. São várias placas também eritematosas, ainda não vou falar para vocês irem exercitando, tá? Aparece no tronco também. Só que você vai ver aqui, não sei se vocês estão notando, já carregou? Enquanto carrega aí. São várias lesões, pápulas, isso aqui é bem comum, gente. São pápulas eritematosas e a gente vê uma leve descamaçãozinha aqui na lesão. Eu acho que eu tenho outra foto. Já carregou? Então, aqui, detalhe da lesão, a gente vê uma leve descamação na borda interna da lesão, tá? E aí isso faz pensar na pitiríase rosa, essa descamaçãozinha interna. E aí o que é característico da pitiríase rosa? Carregou? O que é característico aqui do outro lado da paciente, né? Várias lesões. Característico é aquele medalhão. Ela começa com uma lesão que é maior, e aí depois que surgem essas pequenininhas. Então você vê esse tipo de lesão, várias pápulas ou placas mesmo, né? Com leve descamação central, você pergunta, tem uma por onde começou? Qual foi a primeira? Aí ela vai lá e mostra. E geralmente é a lesão maior, que a gente chama de medalhão. Então essa é a pitiríase rosa de Gilbert. É uma doença viral, né? Acontece só uma vez, não é de fácil transmissão, mas é bem frequente, não é raro a gente ver isso. Aqui um outro paciente com uma lesão bem extensa, olha, lembra aquela, sei que vai demorar um pouquinho, lembra aquela do braço, né, que eu mostrei, que toda a região do deltoide, mas aí pegando praticamente todo o abdômen inferior, a lesão com centro um pouquinho hipercrômico, você vê que ele já foi acometido, né, mas que a borda está bem eritematosa, está evoluindo para a periferia da lesão. Pode mudar? Lesão bem extensa, olha, do outro lado, atingindo todo o abdômen inferior. Provavelmente ela não para aí. É importante ver a extensão da lesão, ver toda a borda da lesão, tentar delimitar toda a lesão, porque só por aí você faz algumas hipóteses. Pode ser hanseníase borderline tuberculoide, pode ser tinha, pode ser psoríase menos, porque seria mais descamativo e teria outras lesões, mas você tem que olhar a borda da lesão, tá? Então, já? A gente pede para abaixar, ou abaixar ali a calça, ou suspender a perna para a gente ver. Então, eu optei por pedir para ver a região inguinal. E aí você vê que lá uma clássica tinha, né, inguinal, que evoluiu, foi crescendo, foi atingindo todo o abdômen e até para a região do glúteo. Então, mais um caso de dermatofitose, que é o que mais a gente tem visto aqui como diagnóstico diferencial. Alguns casos bem agudos, alguns casos mascarados, alguns casos bem mais crônicos e extensos como esse. E aí a gente vai ver outras coisas que levam à lesão eritematosa, às vezes um pouco violácea, com centro
parece polpado ou descamativo, a gente não sabe, né? Tem que chegar perto da lesão para ver. Então, esse paciente ele chegou com essas lesões um pouco violáceas, com aquele centro ali, que de longe pode parecer hanseníase. Aqui no braço também, as lesões um pouquinho hipocrômicas. Mas a gente vai ver que isso aí era descamado, né? Já tinha descamado e tinha ficado essa hipocromia residual. E vai ver melhor, a lesão está bem delimitada ali na raiz da coxa, onde pegava o short do paciente. Tá? Ela não se estendia para onde era coberto, para onde era escondido do sol, protegido do sol. Aí vou dar uma dica. Será que a plateia sabe falar alguma coisa? O paciente era alcoólatra. Alguém dá algum diagnóstico? Ninguém se arrisca. Paciente alcoólatra com lesões, parece até queimadura, em áreas expostas, pelagra. Tá? Então, lembra queimadura, queimadura mesmo de sol, né? Parece queimadura. Estão falando em problema de circulação por causa da coloração assim violácea, né? Mas é mais pelagra mesmo, deficiência de vitamina B, né? Aí tentar afastar do álcool, né? E alimentar o paciente, suplementar com vitamina B. E aí a gente vai ver outro caso, a seguir, placa bem infiltrada, tá? Aí parece uma hanseníase reacional, né? Em reação. Mas só que ela está bem edematosa, bem viva mesmo, com essa descamação. Isso não é comum na hanseníase. A reação ela pode dar descamação, mas só quando ela está evoluindo, quando ela já está resolvendo. Não quando numa fase assim muito aguda da reação, tá? Então aí pode ser outra coisa. E aí a gente pensa no que o pessoal do Sul mais pensa, que é o linfoma, tá? Linfoma cutâneo. Que são lesões bem eritemato-violáceas, tá? Mais violáceas que eritematosas. E são lesões em placa, pápula, e pode aparecer vários tipos de lesão, tá? Não só placa e pápula, pode aparecer mancha, vários tipos, mas esse infiltrado é bem característico. E aí que outro tipo de lesão eritematosa, bem descamativa, mas o que prevalece aqui não é aquele infiltrado, não é aquela coloração, não é aquele edema. Aqui o que prevalece é a descamação, tá? E essa área de cotovelo, aqui área de extensão, né? Cotovelo, joelho, dorso das interfalangianas, isso é característico de psoríase. Tá bom? Então, hanseníase reacional, linfoma, psoríase, cada um prevalece um tipo de lesão, um tipo de característica, tá? E aqui, esse paciente, vai demorar também um pouquinho, mas ele tem placas, tem pápulas em todo o dorso, quase não tem pele normal. Então, o que se pensa aí? Hanseníase, né? Hanseníase virchoviana, borderline virchoviana, porque ela tem as lesões bem delimitadas, mas deve ter, se for hanseníase, tem que olhar a face, tem que palpar nervo, ele tem que ter algumas áreas infiltradas, pavilhão auricular, face, mãos, pés. Aí outra coisa que poderia pensar, a pitiríase rosa, para a pitiríase rosa está faltando aquela descamação, né? E tem várias lesões grandes e falta eritema na lesão. A lesão não é eritematosa, tão eritematosa aí. Poderia pensar também em sífilis secundária, tá? Como exercício. E aí procurar mão e pé. Lesão em mão, em palma de mão e planta de pé. Só que não necessariamente tem que ter. E muito pelo contrário. Quanto mais lesão no corpo, menos lesão palmo-plantar da sífilis secundária. Então seria basicamente esses 3 diagnósticos diferenciais, né? Então aí a gente vai olhar o resto, aí fecha o diagnóstico de hanseníase virchoviana, né? Borderline virchoviana no caso. O que importa é uma hanseníase multibacilar, fazer o tratamento 12 meses, no final dos 12 meses avaliar se é alta ou se continua. Então, o que caracteriza aqui? Olha, aqui está bem clássico, bem típico, pavilhão auricular infiltrado, né? Aquela parte que eu falei do lóbulo, mais do que da hélice, da concha, mas o lóbulo bem infiltrado, a face bem infiltrada, com lesões mal definidas,
nariz, né, infiltrado. E aqui no tronco, você vê aquelas lesões que parece que ele veio de morfo, né, borderline, com o centro aqui um pouco deprimido. Então, parece que esse paciente está evoluindo de um dimorfo para o virchoviano, borderline. Então, a gente fala que é um BBBL. Borderline, indo para um borderline virchoviano. A gente sabe que carregou? A gente sabe que a hanseníase ela é espectral, mas ela é uma doença de instabilidade imunológica. Então, o paciente não é aquilo e não vai ser aquilo assim para o resto da vida. Quer dizer, se ele tem, mais ou menos, né? Se ele é um borderline, ele fica flutuando do borderline lepromatoso, horas BT, ele fica flutuando ali. Agora, se ele é um tuberculoide, sim, ele tem uma defesa certa. E se ele é um lepromatoso, ele não tem realmente a defesa imunicelular certa. Deixa eu já ir carregando o outro enquanto eu falo. Mas o borderline ou dimorfo, ele fica nessa flutuação de instabilidade imunológica. E aí a gente vai ver um caso assim bem parecido, esse aqui não está tão detalhado, não está tão de perto, mas a gente vê também lesões infiltradas em todo o dorso, às vezes até coalescentes. Lesão aqui, pavilhão auricular infiltrado. E parece que a face... Não, parece que ela está infiltrada? Não, só a região malar. Região frontal não parece. Tal. Aí vamos ver mais desse paciente. Pode ser hanseníase? Pode, mas pode ser outra coisa, como eu falei mais atrás, né? Então, podia ser um linfoma, eu já mudei o caso, mas podia ser um linfoma. E aí, eu acho que eu tenho, não sei se eu tenho outra foto dele, o que aconteceu, mas era um caso de linfoma. Tem uma lesão bem ulcerada, bem infiltrada e com centro ulcerado, que era um linfoma, aquele caso. E aqui, esse aqui eu vou passar rápido, que eu já mostrei, que são placas eritematosas, um pouco descamativas. Às vezes essa distribuição, essa aqui está mais típico, em árvore de Natal no dorso, que é o caso de pitiríase rosa. Aqui, essas lesões, você teve que fazer assim, virar contra a luz, né, para definir um pouquinho as lesões. Parece hanseníase virchoviana, mas a gente fica de novo naquele diagnóstico. Não tem lesões diferentes, elas são todas papulosazinhas, então pode ser também uma sífilis secundária, tá? Então, perguntando o quanto ocorre de HIV em pacientes de hanseníase. A gente não vê muito essa associação. E quando ela ocorre, já vou passando aqui. E quando ela ocorre, ela não altera o curso da doença, tá? A hanseníase não muda. Ela continua com aquele aspecto dela insidioso, tal, não muda a característica não. Mas a frequência de associação é bem baixa. E aí, aquele caso que tinha várias lesões no dorso, né, pápulazinhas isoladas, a gente vê que ele tem também na região palmar e na região plantar. É um caso bem típico de sífilis secundária. Então, a sífilis pode simular a hanseníase dimorfa, pode ter a história de ter tido cancro duro, às vezes passa despercebido, né, a lesão ulcerada genital. E ver se tem gânglios também, e o exame comprobatório é o VDRL. E aí a gente pode ver outros casos assim de erupção, né, de pápulas, placas, lesões bem diferentes. E aí a importância de olhar a mucosa oral. Esse paciente apareceu com essas lesões assim de forma bem súbita, então a gente já não pensa em hanseníase, se pensar é uma forma reacional, né? Eles podiam estar com eritema nodoso, alguma coisa assim, porque são pápulas que lembram ali na mão até nódulos, né? E lesão em mucosa oral, que a hanseníase não dá lesão tão aguda assim, ulcerada em mucosa oral. E aí a gente pensa numa farmacodermia quando atinge a mucosa oral dessa forma, às vezes olho, nariz, né? E realmente tinha história de ter tomado medicamento e aí uma farmacodermia, uma alergia, uma reação alérgica. Então,
perguntar se tem prurido, a anamnese é importante, o tempo de evolução e perguntar sobre o uso de medicamentos. E aí a gente vai para a hanseníase virchoviana pura, a lepromatosa pura, que são lesões mal delimitadas e brilhosas, né, infiltradas, e que não dá para a gente delimitar bem. Então, aí é um caso de virchoviano puro, para a gente lembrar. E aí o diferencial principal de hanseníase virchoviana, eu acho que é o linfoma, né, aquelas lesões infiltradas que a gente vê na pele. E se for olhar assim isoladamente, uns casos menos típicos, né, aí a gente vai fazer diagnóstico diferencial por partes. A gente vê, às vezes pode ter comprometimento só de pavilhão auricular. Esse aqui ele não tinha lesão no lóbulo, então parece que não é hanseníase, né? Mas só que ele tem esse nervo auricular aqui bem espessado, tá? Esse nervo auricular espessado não é outra doença que dá, não. Sempre que você vê espessamento de tronco neural, é hanseníase. É dos poucos casos em medicina que você pode afirmar alguma coisa. E aí, o que quer dizer isso? Tá me contradizendo? Não, muito também pelo contrário, porque aqui é uma lesão no pavilhão auricular. Não é uma hanseníase virchoviana, não, porque a virchoviana ela não dá tanto espessamento neural. Ela é mais uma borderline tuberculoide, com espessamento de vários troncos neurais e placas em várias partes do corpo. E a placa pode aparecer também no pavilhão auricular, tá? Não é um pavilhão infiltrado, é uma placa no pavilhão. E aqui é um diagnóstico diferencial, uma condrite. Você vê que é um processo inflamatório agudo, tem até uma secreção purulenta aqui no centro. A lesão é quente, tá? Sinais de inflamatórios mesmo. E aqui, hanseníase virchoviana, com lesões já papulonodulares. Esses casos ocorrem muito em casos de recidiva, quando o paciente já trata e volta com... E casos de resistência à sulfona também costumavam aparecer muito assim. Então, diferencial de lesões nodulares, né? Aí a gente tem uma doença de Jorge Lobo. Na verdade, a doença de Jorge Lobo, lobomicose, lacasiose, ela ocorre, é uma micose subcutânea, né? Adquirida principalmente por agricultores. E a forma clínica mais comum delas são lesões nodulares, mas queloidiformes. Elas lembram muito queloide. Tá? E aparece muito no pavilhão auricular, bem característico. Então, esses casos vêm mais do interior, então tem que estar atento para lobomicose, doença de Jorge Lobo. Micose profunda, subcutânea, né? Hoje a gente classifica assim, evolução lenta, predileção por pavilhão auricular. Só que aqui, ó, eu chamei a atenção para uma coisa importante, é unilateral, tá? Hanseníase é sempre simétrico, a infiltração do pavilhão auricular. Raramente unilateral. Pápulas, nódulos, placas e exame histológico também vai facilitar o diferencial. E aí esse paciente ele tem lesões queloidiformes no pavilhão auricular de Jorge Lobo, mas ele tem garra. Que coisa estranha é essa? Parece aquele outro também que eu mostrei, né? Esse paciente ele tinha a infeliz associação das duas doenças também, Jorge Lobo e hanseníase. Então ele tem garra, tem atrofia ali da região hipotenar, para quem já está vendo. A mão, a garra ulnar e mediana. E a lesão queloidiforme de pavilhão auricular de Jorge Lobo e a garra da hanseníase. Jorge Lobo não leva deformidades, tá? Aqui mais um caso de hanseníase virchoviana com lesões, infiltração, mas lesões papulosas no pavilhão auricular. Às vezes, elas não são perceptíveis, mas quando o paciente começa a tomar a clofazimina, que faz parte do tratamento multibacilar, ele começa a pigmentar a pele como um todo e se concentrar mais a pigmentação nas lesões. Então, o que não era tão perceptível passa a ficar mais nítido, uma coloração mais acinzentada. Deu? Neurofibromatose, que é uma doença também acho que conhecida por muitos, é de caráter familiar. Ela tem as lesões nodulares, né? Só que elas são amolecidas
e tem que ter as manchas, tá? Tem que ter essas manchas tipo café com leite. Que é eu perguntando como que faz o tratamento de associação de doenças, Jorge Lobo e Hanseníase, no caso. Muitas vezes os medicamentos, eles não têm problema tomar junto, tá? Não tem problema algum. Outras vezes, você primeiro trata uma doença e depois trata a outra. No caso, certamente esse paciente, ele não teve as duas, eu acho que ele não teve as duas concomitantes, mas se tivesse tido, o que a gente faria? A Jorge Lobo, ela é de evolução bem mais lenta e de tratamento mais difícil. O tratamento não é certo, tá? É bem crônico, e muitos nódulos daqueles a gente tira cirurgicamente. Então, no caso, poderia fazer o tratamento multibacilar, poderia fazer corticoide para as reações, né, que ele já tem garra, certamente ele tem neurite, alguma coisa ali, e ia tirando os nódulos com cirurgia. Tá? Porque as drogas no Jorge Lobo, elas não são tão eficazes, não. Mas a gente faz. Mas o que der para precisar, a gente prefere. Então, aqui, a neurofibromatose, e ela tem que ter essas efélides, que são tipo sardas na axila, e tem que ter mancha café com leite. Tá? Xantomatose. Xantomatose, aqui, à direita são aquelas lesões, parece queloidiforme, né? Mas é um caso extremo. A lesão mais característica do xantoma, né, xantoma eruptivo, que a gente fala, são essas menores e amareladas no dorso das mãos. Hoje mesmo eu atendi um paciente com xantoma eruptivo. O que é isso? Essas lesões papulosas amareladas são lesões, pacientes que têm colesterol, triglicerídeo muito alto. Essa paciente ela tinha mais de 3.000 de triglicerídeos. Eu até quase passo batida, que eu vi colesterol, estava 800 e tal, glicemia 200 e tal, aí eu vi triglicerídeo, não tinha nada do lado. Aí eu falei, não fizeram triglicerídeo, tão importante fazer triglicerídeo nessa paciente. Eu falei, não é possível. Aí uma colega viu, ela, não, eu acho que estava incontável, vamos ver. Aí olhando, lá no finzinho do exame estava escrito. Mais de 3.000, não deu nem para contar direitinho. 3.000, tal, aí estava escrito, por isso que estava em branco. Então, começam a aparecer essas lesões. Aí ela virou para mim, deixa eu passar para ir carregando. Ela virou e falou, o pessoal de casa está tudo apavorado, não quer mais tocar em mim, acha que vai pegar e não sei o que. Eu falei, pega realmente, só que pega pela boca. Se eles ficarem comendo, né, tanto de gordura, de tal, vai pegar realmente. Então, ela pode ser familiar, né, uma tendência ou um distúrbio metabólico de lipídios, não necessariamente pela boca, como eu estava brincando, mas ela pode ser familiar. E a coloração das lesões, né, é amarelo alaranjada, cor de gordura mesmo. E aí é importantíssimo fazer a dosagem de lipídios, mas já apareceu o caso também que a gente ficou em dúvida, teve que fazer baciloscopia, teve até aposta, né? Eu acho que é hanseníase, eu acho que é xantoma, e aí acabou que era xantoma. Então aqui mais um caso de xantoma, com lesões amarelados, mas um pouquinho eritematosa na borda. Aqui aquela questão que eu falei do linfoma cutâneo, que ele pode ter lesões de vários tipos, não só aquelas lesões infiltradas, mas pode ter manchas hipocrômicas. E essa lesão de aspecto apergaminhado, parece um pergaminho, né, com a pele meio fininha, meio brilhosa. É um caso típico de linfoma. E junto com essas lesões, tem lesões infiltradas também. Então, é isso que chama atenção. Não é só um tipo de lesão. Tem lesão hipocrômica, lesão infiltrada, lesão apergaminhada. Aqui, micose fungoide, né? Lesão bem eritematosa, bem infiltrada. Só que a coloração está indo mais para o violáceo. E não tem infiltração de face, não tem outra coisa.
é importante aí sempre fazer o estudo patológico. Então, hanseníase virchoviana, lembrando, diferencial, doença de Jorge Lobo, linfoma, xantoma, neurofibromatose, são os principais. Aqui, aquele paciente que eu falei, que tinha o infiltrado, né, aquelas lesões papulosas, todo o tronco, todo o dorso, não sei se vocês lembram, mas olha essa lesão ulcerada, né, no supercílio, muito infiltrada com uma ulceração central. Isso é raro na hanseníase. Pode acontecer no eritema nodoso, dele ulcerar, mas a lesão em si, a lesão primária da hanseníase ulcerando, não. Pavilhão auricular, olha, lembra bem hanseníase, só que se fosse, seria todo infiltrado, né? Não seria assim, lesões bem delimitadas. Mas um caso de linfoma, a gente tem visto cada vez mais esses casos. O mesmo paciente, você vê como ele tem lesão diferente, né? Ele tem aqueles verdadeiros nódulos ulcerados e pode ter esse tipo de lesão também, que lembra muito hanseníase. Placas infiltradas, eritematosas, algumas com centro até hipocrômico. Esse já é outro. E você vê o aspecto da pele todo infiltrado, né? Aqui. Parece que está inchadinho. Pavilhão auricular. Aqui eu trouxe um caso mais comum, né? Dermatite de contato por brinco. A lesão só no pavilhão auricular. Então, lesão bem delimitada só no lóbulo. E aí, com certeza, tem prurido, né? Dermatite de contato tem prurido. E do lado, infiltração de todo o pavilhão, de toda a hélice. Aí tem que ver se tem sinais de inflamatórios, se tem calor, tá? Se tem alguma exulceração, alguma secreção, para fazer o diferencial com condrite. Mas diferente daquela condrite que tinha bastante edema, né? Até da concha, esse aí está prevalecendo na hélice. Esse aí, mas está muito, muito vermelhão, acho que a foto que não está boa. E aí vem as manifestações neurais, diagnóstico diferencial das manifestações neurais. Como é que está? Mas principalmente alcoolismo e diabetes, daquelas lesões, da anestesia em bota e luva, bem característico, tá? Uma coisa mais crônica, mais simétrica, né? Então, sempre perguntar de alcoolismo e diabetes. A ausência congênita da dor é uma coisa muito rara, mas pode acontecer. Camptodactilia, Dupuytren, eu tenho uma foto aí, acho que eu vou mostrar. Vou procurar os mais rápidos para mostrar, tá? Dá uma acelerada que tem o pessoal do serviço social aqui. Esclerodermia sistêmica, que a mão fica assim mais rígida, né? Fica diferente. Um diagnóstico diferencial longe, mas é. Lesões neurais compressivas e traumáticas, como a gente vai ver aí, a síndrome do túnel do carpo é uma, e o AI1. Então vamos lá, alcoolismo e diabetes, eu já falei, da anestesia em palma e bota, né, em luva e bota, e pode levar a ulceração tipo mal perfurante plantar, igual a hanseníase. Só que tem toda a história, não tem espessamento de tronco neural. Acho que carregou aí, já deu tempo, doença de Dupuytren, a contratura do quarto e do quinto dedos da mão. A gente já viu alguns casos aí, não é tão raro, né? Mas o que chama atenção é a superfície palmar pregueada. Tem uma prega na palma da mão, eu vou mostrar aí mais à frente. A sensibilidade é normal e a musculatura é preservada. Aqui um caso assim, que dá para ver essa prega na região palmar, tá? É o que faz o diferencial, ela é bem endurecida e não tem atrofia muscular. Isso que chama atenção, não tem atrofia muscular e a sensibilidade é normal. Só tem essa contratura aí, do quinto, né? No caso aí o quinto dedo está um pouco contraído, mas você vê que não é aquela garra típica de hanseníase. Tem alguma coisa puxando para baixo esse dedo aí. E aí eu estou mostrando mais um caso
aliás, é o mesmo caso, que dá para ver melhor essa prega. Ó, você vê o dorso da mão não tem atrofia e não tem a garra típica da hanseníase. Entendeu? É porque essa prega aí está bem desenhadinha, dá para ver bem. Então chama doença de Dupuytren. Tá? Ali a prega, bem feitinha, bem endurecido isso aí na região palmar, próximo ao dedo. Artrite reumatoide, vocês já viram, né? Vários casos de artrite reumatoide com deformidade, e aí esclerodermia sistêmica, aquela alteração que eu falei, que a pele fica enrijecida, sem elasticidade, e aí os dedos ficam um pouco retraídos, mas é toda a mão, e aí tem lesão também na pele. Aqui do outro lado, vocês veem um caso de hanseníase com atrofia dos interósseos, né? Diferente dessa mão vista mais no idoso. E aí, essa atrofia tem perda de força muscular, né? Claro, a da hanseníase. Aquela azul ali, a do homem. Lesões compressivas, aí a síndrome do túnel do carpo, né? Compressão do mediano, podendo levar a alteração de sensibilidade e atrofia muscular. Aí eu pergunto, a hanseníase ela começa assim pelo mediano? Será que ela pode começar assim pelo mediano? É muito, muito, muito raro, eu sinceramente nunca vi. Então, pensar mais em túnel do carpo, tá? E aí, é importante fazer eletroneuromiografia, tá, gente? Eu sei que aqui em Manaus já é difícil, mas é um exame que auxilia muito hoje no diferencial do comprometimento neural da hanseníase. Aqui mais um caso de atrofia, vocês vão ver tá. Avaliação, a ficha de avaliação da prevenção de incapacidades, né? Você vê ali face, vê membros superiores, vê membros inferiores, vê sensibilidade e vê força muscular, né? Então, você vê ali força muscular diminuída, sensibilidade normal. Isso acontece na hanseníase? Dá para pôr a setinha ali, ó. Sensibilidade, força muscular diminuída, e aqui sensibilidade praticamente normal. O verde e o azulzinho é normal. Acontece na hanseníase? Não, a hanseníase começa sempre com alteração de sensibilidade, depois que vem a alteração da força, atrofia muscular, diminuição de força, né? Então, esse paciente tem alguma coisa que não é hanseníase, é da parte da neurologia. Não é nossa competência, mas acho que vale a pena dar uma examinada mais no paciente, ajudar mais ele, saber como encaminhar, né? Já, se possível, adiantar alguns exames até ele chegar ao neuro. É o que eu estou falando, a gente encaminha para o neuro, mas procura algo mais, né, para ir facilitando a vida do paciente. Não custa examinar o resto do paciente, tentar entender o que está acontecendo para fazer o encaminhamento com mais certeza. E, se possível, até pedir alguns exames para quando ele chegar no neuro já ter alguma coisa, né, alguma pista a mais. Então, aí a gente foi examinar esse paciente e viu o dorso dele, assim, tem alguma coisa estranha, né? Aí a gente vê, tem uma escoliose ali importante. A gente não sabe dizer exatamente o que ele tem, né? Provavelmente alguma compressão. Aí vê uma assimetria, né, no ombro, ó, um lado mais baixo que o outro, um lado mais atrófico, tem a escoliose visível aí também, tem aqui o deltoide um pouco atrofiado, né? Então aí a gente tem mais certeza que não é hanseníase, porque às vezes também acontece o contrário. Pode passar? Às vezes também acontece ao contrário. O paciente vem do neuro para a gente excluir hanseníase. Então a gente tem que ter muita certeza que não é hanseníase, porque tem aquela hanseníase neural pura, né? Então, para você falar para o neuro que aquilo não é hanseníase, você tem que examinar bem e falar, com toda certeza não é hanseníase. Ó, ele tem uma atrofia aqui dessa musculatura, tá vendo? Diferente aqui. Então, a hanseníase... Carregou? A hanseníase, ela não atinge musculatura proximal, coxa,
e braço, né? Deltoide, quadríceps. Ela não, da perna, né, da coxa, ela não atinge. Ela é uma doença de troncos nervosos mais periféricos, tá? E acabei. Por fim, para dizer, o diagnóstico diferencial nem sempre é tão... Eu gosto sempre de mostrar isso, nem sempre está tão claro, assim, tão nítido, tão bem divididinho.